AmiCast, o podcast da Ami Jardins. Há 18 anos representando os Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano. Oferecimento: Surrai Segurança Pessoal. Mais que imagens, guaritas ou rondas, proteção essencial é com a Surrai Segurança Pessoal. Começando mais um AmiCast, hoje recebendo aqui o Edenilson Camilo, que é diretor de novos negócios da Surrai Segurança Pessoal. Camilo tem uma longa história no mercado com multinacionais, trabalhou na General Electric, trabalhou na Schindler também, professor de gestão de processos. É isso, Camilo? Exatamente. Legal, obrigado por estar aqui e falar de um tema importante para todo mundo, que é a segurança, né, Camilo? Exato. Hoje a gente vai bater um papo sobre o contexto social da segurança, para que as pessoas entendam o que está acontecendo por detrás de tudo que a gente vê todos os dias aí. Por que realmente as coisas estão acontecendo dessa maneira? E por que está, Camilo? A segurança é uma preocupação de todos, né? De todos. Apesar da polícia, enfim, de todos os né, polícia militar, polícia civil, polícia federal. Exato. Assim, apesar do grande trabalho que está sendo feito, né, pelo menos no estado de São Paulo, cidade de São Sem Paulo, dúvida. a gente vê que assim não dá conta, né, Camilo? Não dá assim, conta. O crime aumenta e o crime assim aumenta a cada dia. Né? Esse é o ponto. Por que isso está acontecendo, né? Então, a gente, na Surrai, faz essa avaliação todos os anos, a gente faz uma espécie de planejamento. Esse planejamento chamamos de planejamento estratégico, onde a gente olha para a nossa empresa no hoje e no futuro e também olha para a sociedade no hoje e no futuro. Então, com isso, a gente vê quais são as tendências, as causas das situações. Né? E a região de São Paulo que eu digo a cidade e as cidades do entorno, a região metropolitana de São Paulo, ela vem passando nos últimos anos por 3 fatores que são muito difíceis, muito ruins. O primeiro deles é uma pressão social. Existe uma pressão social muito forte na região metropolitana de São Paulo. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. O segundo fator é uma erosão da estrutura de segurança pública. Ou seja, aquilo com que a polícia se apoia, aquilo no que a justiça se apoia. Então, esses apoios vão sendo erodidos, vão sendo corroídos. A gente vai falar disso também. E um terceiro fator é a atratividade ao crime, ou seja, o quanto nós somos atrativos para a criminalidade. Esses 3 fatores, eles têm uma influência muito forte na realidade, no dia a dia do que nós estamos vivendo. Quando a gente fala de pressão social, a gente fala do crescimento populacional da região metropolitana de São Paulo. Há 35 anos atrás, e 35 anos é um intervalo pequeno quando você fala de questões sociais, evolução social, 35 anos é um intervalo muito pequeno. Há 35 anos atrás, nós tínhamos 15 milhões de habitantes aqui na região metropolitana de São Paulo. Um número bastante alto comparado com qualquer lugar do mundo. 15 milhões de habitantes não é fácil. Hoje nós temos 22 milhões, ou seja, aumentamos em 7 milhões essa população urbana aqui na região metropolitana de São Paulo. Então, essa população ela vem com as suas necessidades. Né? Precisa ter residência, precisa ter escola, precisa ter casa, precisa ter esgoto, precisa ter segurança, precisa ter saúde. Né? Então, essa pressão ela é exercida sobre a sociedade. Né? É claro que uma parte dessas pessoas consegue, ao longo do tempo, se encaixar socialmente, consegue um emprego, consegue uma moradia, consegue uma solução para os seus problemas, e uma outra fração não consegue, acaba ficando à margem. E essa fração fica à margem e também fica à mercê da criminalidade. Esse número é um número que impressiona muito os estudiosos. Eu não sei o quanto você, os moradores aqui dos Jardins, conseguem ter essa percepção, mas só para fazer uma referência, não é uma comparação. Só para fazer uma referência, se você olhar para um país desenvolvido, como Dinamarca, como Finlândia e Noruega, né, são países que a população inteira do país é 5,6 milhões de habitantes. E esses países tinha uma população muito menor há 200 anos atrás. Então, nos últimos 200 anos, eles cresceram 4 a 4,5 milhões de pessoas. Então, tiveram 200 anos para criar uma estrutura social, criar empregos, criar trabalho, para um crescimento populacional entre 4 e 4 milhões e meio de pessoas, e hoje, sim, chegaram a 5,6 milhões. Então, você olha, 200 anos para encaixar 4 milhões de pessoas, e São Paulo, região metropolitana, tem 35 anos para encaixar 7 milhões, é claro que isso não ia dar certo. Né? Infelizmente, é o que nós estamos vivendo aqui. Pagamos o preço de ser uma grande metrópole. De ser uma grande metrópole e de ser polo no Brasil. Né? Tudo, as pessoas são atraídas por São Paulo, todos vêm para São Paulo. Então, essa pressão vai acontecendo. É claro que isso são números, né? A gente
trabalha muito com estatísticas. Esse nosso trabalho de planejamento estratégico ele é feito com informações públicas, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, informações da USP, da Unifesp, informações até da Universidade Federal de Minas Gerais. A Universidade Federal de Minas Gerais faz um trabalho muito interessante de monitoramento das populações de rua em todas as grandes cidades do Brasil, né? Então, essas informações a gente consolida, a gente analisa para chegar a essas conclusões, né? Agora, além dos números, além da estatística, a gente também se baseia em fatos, em testemunhos, em situações reais, né? Eu trago aqui para você a lembrança de um bate-papo, de um depoimento com um grande amigo, que foi coronel da Polícia Militar. Ele agora está já retirado, já está aposentado, e não posso, evidentemente, declinar o nome dele, mas ele me falava, assim, nas reuniões, dos bate-papos, ele falava justamente dessa dificuldade que a sociedade tem para lidar com esse crescimento. Ele falava, olha, Camilo, eu fui comandante de batalhões em várias regiões e esses batalhões, evidentemente, são responsáveis pela segurança de toda a população daquela região e haviam comunidades, né? Dentro desse perímetro haviam comunidades. Eu sempre me dediquei a ir visitar. Eu sempre quis ir lá conhecer os locais onde eu sou responsável pela segurança daquela população. Então, fui visitar comunidades, entrava nas residências, etc. E em 90% dos casos que eu visitei, eu sempre encontrei uma situação de insuficiência na proteção das crianças. Eu perguntava para ele, coronel, o que isso quer dizer? Ele falou, olha, na prática, vou dizer para você, 90% das casas que eu encontrava as crianças sozinhas, porque os pais tinham ido trabalhar, pai e mãe, iam trabalhar, a criança ficava sozinha em casa o dia inteiro. Ou então, entrava numa casa que não tinha pai, entrava numa casa que não tinha mãe, entrava em casas que não tinha nem pai nem mãe, as crianças eram cuidadas por uma tia. Muitas vezes entrei em casas em que a casa era a responsabilidade de uma avó doente, acamada. Então, estava lá a avó deitada na cama, doente, e as crianças soltas na comunidade o tempo todo. Então, qual a orientação, qual é a educação, né? Então, o coronel me falava, Camilo, a regra, a prática que eu vi é a seguinte, quando completa 5 anos, a criança passa a ser educada pelo criminoso. Então, mora lá com a avó, mora com a tia, mora onde for, mas a educação passa a ser feita pelo criminoso, a partir de 5 anos de idade. Então, de 5 a 8 anos, a criança vai sendo preparada, vai vivendo a realidade do crime, vai conhecendo a boca, conhecendo soldados, etc. E ali, então, ocorre esse grande choque. O que é o grande choque? É a mudança da perspectiva social da criança. Porque quando a criança vive dentro de um ambiente familiar normal, ela tem uma perspectiva de vida, de crescimento. Mamãe quer que eu seja um motorista profissional, meu pai quer que eu tente encontrar um emprego, vou ser um operador de call center, vou ser um marceneiro, vou ser um soldador. Quer dizer, a família tenta encaminhar para uma função social e quando ele já está sob a influência do crime, a visão é outra. O soldado, que é o cara que toma conta ali da boca, é um rapaz de 12 anos, 11 anos, às vezes 13 anos de idade, está com um fuzil na mão, está com a corrente de ouro, etc. Então, esse soldado, ele ganha 200, dependendo da boca, R$500 por dia. Então, a criança vê aquilo e vai dizer, puxa, se eu for operador de telemarketing, eu vou ganhar R$3.000, R$2.000, R$2.500 por mês. Né? O cara ganha 500 por dia. Né? O chefe da boca, né? O gerente do negócio, que é um negócio, tem uma gerência, aquilo aí está funcionando porque tem alguém tocando o barco, né? O chefe da boca é R$2.000, R$3.000 por dia. Então a criança está aqui olhando isso e está dizendo, gente, se eu trabalhar muito aqui na vida normal, é R$2.500 por mês. Se eu conseguir chegar a chefe da boca, é 2 por dia. Então a escolha está feita. A criança automaticamente, quando vai para essa tutela do criminoso, ela já fez a sua escolha social. Então o que eu quero dizer para você? Hoje em dia nós vivemos a nossa realidade de polícia, bandido, etc. Né? Recentemente foi preso um bandido chamado Tubarão, que invadiu a residência. Né? Prendeu o Tubarão, ok. Aí depois apareceu a manhã... Vem um novo Tubarão. A manhã do crime. Aí prendeu a manhã do crime, aí vem o Minotauro. Aí prendeu o Minotauro, sempre virá outro. Então, o que o coronel falava para mim, nós, todos os dias, estamos fabricando os criminosos de amanhã. Então, a sociedade precisa ter esse entendimento. Esse modelo que está rodando é um modelo que ele só vai piorar.
A gente sente que a polícia enxuga gelo e a sociedade fica cada vez mais né, com essa sensação de insegurança, né? A impunidade, que muitos dizem que a audiência de custódia, tudo isso. E é aí que entra a segurança privada. A gente teve recentemente a aprovação do novo Estatuto da Segurança Privada, Camilo. Queria que você falasse o que isso trouxe de benefício, o que isso muda. Bem, o Estatuto de Segurança Privada ele foi implementado agora, revisado, agora em setembro do ano passado. Ganhou uma numeração nova da lei, é 14967, e em setembro do ano passado foi entrado em vigor. Ele é uma lei, é um estatuto que ele superempodera a Polícia Federal como sendo a entidade responsável por regular, fiscalizar e punir qualquer serviço clandestino de segurança privada. Esse é um assunto bastante longo, a gente precisaria talvez ter um episódio de podcast só para falar disso. Especial sobre isso. Mas de uma forma geral, quais são os benefícios? De uma forma geral, o benefício é ele combater a clandestinidade. A clandestinidade ela é um dos venenos que entra nesse enredo, né? Quer dizer, nesse ingrediente aí do caldeirão que a gente está falando de pressão social, um dos elementos que entra nesse enredo é a clandestinidade. São armas raspadas, são armas contrabandeadas, são coisas que vão acontecendo e às vezes vão acontecendo debaixo do nosso nariz. Então, a Polícia Federal, fazendo uma fiscalização sobre isso, ela, digamos assim, vai limpando um pouco esse nosso ambiente para que a gente possa respirar, para que a gente possa viver com um pouquinho mais de tranquilidade. Só para você ter uma ideia, nós vivemos aí nos últimos anos uma possibilidade de compra e importação de armamentos através daquele regime antigo, do CAC, né? E, recentemente, uns 2 anos para cá, alguma coisa assim, a Polícia Federal interrompeu esse processo de importação livre e passou a auditar todos os armamentos, todas as coisas que haviam sido compradas até então, chamou todos os proprietários para prestarem conta, informarem, mostrarem os seus armamentos através de imagens, etc., e garantir que eles estavam de posse e guarda daquilo que foi autorizado comprar, né? Existe aproximadamente 9.000 armas longas que não foram apresentadas. São fuzis, são escopetas, são armas de uso paramilitar que estão rodando por aí, né? Na mão de quem? Na mão do bandido? Existem pistolas, existe muita coisa que desapareceu nessa história. Então você imagina 9.000, né? Um batalhão da PM, nós vimos no outro dia, né? O próprio comandante falando que ele tem 160 homens, né? Ele tem 160 armas ou 200 armas. Nós estamos falando de 9.000 armas que estão aí rodando clandestinamente, né? E podem estar na mão de bandidos, né? Então, a Polícia Federal sendo empoderada através dessa lei, isso é muito favorável porque aperta os controles em relação aos materiais bélicos, aperta os controles em relação a profissionais que estão muitas vezes disfarçados de segurança, mas não são, né? Então, isso traz uma qualidade geral melhor para a sociedade, né? Joga uma luz em cima do segmento e, de certa forma, profissionaliza. Isso, joga uma luz em cima do segmento e vai melhorando essa profissionalização. Esse processo é um processo sem fim, né? Só para você ter uma ideia, agora nesse mês de outubro recente, a Polícia Federal lançou a etapa 9 da sua fiscalização chama Segurança Legal, é o nome do programa. Nessa etapa 9 está mobilizando 590 policiais federais, né? E desses 590, é claro que, pela importância de São Paulo, uma boa parte dessa fiscalização vai ser feita aqui. Então, focam em comércios, focam em condomínios e focam em uso de serviço de segurança privada de uma maneira geral. Uso irregular. Uso irregular, exato. Então, a fiscalização esse ano está mais forte, com 590 profissionais na rua. Então, é um processo constante, a Polícia Federal faz isso todos os anos, esse ano está fazendo com mais força ainda. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Quer dizer, essa fiscalização, um dia ela vai chegar em algum lugar, ela demora, mas não falha, né? E agora estão empoderados. O que significa empoderado? Significa que a Polícia Federal agora pode autuar e pode criminalizar o prestador de serviço irregular e também pode criminalizar o contratante. Então, em resumo assim, essa é a mudança que a lei trouxe e que vai trazer ao longo do tempo consequências para todos nós, né? E, Camilo, você é um especialista, a Surrai é uma das maiores empresas de segurança pessoal do país e vocês conhecem muito bem isso, né? Agora, para o leigo que está contratando, né? Quais as dicas que você daria? Você está dizendo que a Polícia Federal é quem rege tudo isso. Então, assim,
tem que estar no site da polícia, tem que ter todos os documentos. Seria sim, sem dúvida. Isso são cuidados básicos. Exato, são cuidados básicos. O que você fosse contratar amanhã, o que você ia olhar? Certidão negativa de débito? Rapaz, eu antecedente? Olharia tudo isso, mas na verdade eu olharia uma coisa antes de tomar essa decisão de contratar a empresa A ou a empresa B. A nossa sugestão seria que você parasse para pensar no desenho da sua segurança, né? Quer dizer, estou indo procurar uma empresa para fazer a segurança da minha rua ou do quarteirão, etc. Dá uma paradinha, vamos pensar no desenho, né? Vamos imaginar a segurança como sendo uma construção, onde fosse um prédio, né? Onde nós estamos colocando os nossos serviços de segurança privada, nós moradores estamos tirando do bolso para pagar por uma segurança, por uma ronda, pelo vigia da rua, etc. Por quê? Porque, de fato, a segurança pública não é 100% eficaz, deixa lacunas, né? Então, em função disso, nós estamos indo gastar do nosso bolso para pagar pelos serviços adicionais. Então, imagina que você tem um prédio, esse prédio tinha uma responsabilidade de ser feito, e você está, por sua conta, botando os tijolos, está botando a janela, botando a porta, porque está faltando. A gente quer morar nesse prédio e não terminou a construção, né? Então, olhando essa imagem do prédio, o que a gente recomenda é que você dê uma paradinha para pensar na construção. Ou seja, quando você olha um prédio, ou quando você olha uma casa, etc., qual é a parte mais importante da construção? A parte mais importante da construção é a fundação. Então, não adianta a gente ficar olhando para a parede, etc. e tal, a gente tem que ir na fundação, ou seja, as questões de base, a solução das coisas de base. Foi bem equacionado? Se foi bem equacionado, tudo bem. Agora é só completar, bota a parede, bota banheiro, faz o acabamento e as coisas terminam. Agora, se a base não estiver bem feita, no meio da obra aquilo ali vai cair, vai afundar, vai inclinar, né? Então, o morador, ele ao longo do tempo, ele vem sendo bombardeado por uma série de ideias novas, por uma série de soluções novas. Faz isso, bota aquilo. E a gente vai no embalo, porque a gente quer segurança, pelo amor de Deus, a gente precisa, né? Mas, na hora H, será que esse desenho ele está bem montadinho, é um quebra-cabeça que fechou ou ficou faltando peça? Né? Então, esse é o nosso convite. Quer dizer, se fosse para a gente falar, o que eu faria se eu fosse morador dos Jardins e tivesse agora de contratar segurança? Nossa primeira sugestão. Vamos olhar o desenho e vamos pensar numa coisa chamada a proteção essencial. Qual é a proteção essencial? O que realmente é necessário? Já que vai gastar dinheiro, vamos primeiro gastar com o essencial, depois a gente faz as firulas, né? E o que é o essencial? O essencial é aquilo que impede que o criminoso ataque você. Então, é a prevenção. Mais do que a prevenção, é a dissuasão, é o desestímulo. Esse é um sentimento muito importante que as pessoas não observam mais hoje. Esse mundo de correria, a gente já nem presta mais atenção nisso. Mas esse é o sentimento chave de um projeto de segurança, é o sentimento-chave para que você esteja protegido. Você precisa dissuadir, você precisa desestimular o criminoso de atacar você, ou atacar a sua família, ou atacar a sua residência. É um sentimento do tempo da selva, né? É um sentimento do tempo, né? Isso é antropológico, né? Ou seja, eu vou atacar, mas se eu sei que eu vou me dar mal, eu não ataco. Né? Essa aqui é a realidade, né? Eu vou invadir, mas se eu sei que ali tem uma reação, um problema, então não vou para o mais fácil. Uma presa mais fácil, né? Vai brigar aí com uma presa que é difícil, pode levar na cabeça. Então, esse conceito é o mesmo que se usa até hoje no mundo da segurança, ou seja, eu preciso dissuadir o ataque, eu preciso desestimular o ataque. Então, esse conceito é o conceito. Não é reagir, essa é a diferença. Não é reagir. Reagir, você precisa estar pronto para. Mas o principal não é reagir, porque reagir, o ataque já aconteceu. E você não quer isso na sua casa, você não quer isso para a sua vida. Minha casa foi atacada e houve uma reação, conseguimos prender. Não, você não quer que seja atacado, você quer ter sua vida tranquila, em paz. Então, para isso, você precisa dissuadir. E esse é o sentimento-chave que a sua estrutura de segurança tem que colocar no criminoso. Ele tem que passar na sua casa, passar na sua rua, passar no seu bairro, e ele fala, cara, aqui vai dar errado. Então, a construção do sentimento de dissuasão é mais importante do que a gente pensar em contratar o vigia para a rua, o poste, o totem, coisa parecida. É claro que tudo isso soma, é muito importante deixar isso claro. Numa construção, você precisa ter as janelas, você precisa ter a porta, você precisa ter as paredes da casa, né? Tudo isso soma para que a construção fique pronta. Mas o essencial é a fundação. E a fundação é justamente o que eu estou falando para você. É a proteção essencial que você precisa ter para a sua residência. A sua residência, ela é a base
da segurança do bairro. Então, se todos aqui tiverem nas suas residências uma estrutura de dissuasão, esse somatório, como se fosse uma rede, esse somatório vai gerando essa percepção de segurança tão robusta que a gente vai quebrar a cara sem tentar atacar. Então, hoje em dia, a gente está, digamos assim, no acabamento. Estamos trabalhando com as rondas, estamos trabalhando com eletrônica, etc. Mas o que realmente vai dissuadir o criminoso? É ele perceber que existe uma capacidade de ação imediata. Ou seja, eu vou tentar lá e não vai dar certo. O que a gente fala de capacidade de ação imediata? No outro dia a gente participou de uma reunião onde um comandante da Polícia Militar estava comentando dos efetivos. E ele comentou que tinha 160 pessoas no efetivo dele. E eu estava na plateia, e ali eu estava ouvindo, ali quando falou 160, esse número assim bateu na cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, alguma coisa muito errada. Por quê? Porque o sistema de polícia, etc., trabalha por escala. A escala principal que é usada é a escala 12/36, ou seja, a pessoa trabalha 12 horas de dia, folga no dia seguinte, vai trabalhar no outro. Se for da noite, trabalha 12 horas à noite, folga na noite seguinte, vai trabalhar na outra. Então, para isso, precisa de 4 pessoas para formar um posto. Então, se você tem 160, divida por 4. Então, você tem, na verdade, 40 postos. Então, se aquele comandante precisar da equipe dele, ele tem 40 postos. Ele não tem 160, que eles estão de folga, coisa parecida. É muito importante a gente fazer essa conta. Por quê? Porque existe um ponto adicional. A polícia não trabalha sozinho. O policial não trabalha sozinho. Você não vê mais um policial sozinho fazendo patrulhamento. É sempre uma dupla. Dependendo do lugar, da periculosidade, às vezes é um trio, né? Ou às vezes 4, né? Porque são lugares de maior risco. Então, vamos calcular como dupla. Então, tem 40, divido por 2, 20. Então, eu só tenho, nesse batalhão, 20 duplas disponíveis. Aí você olha o perímetro do batalhão. O bairro tal, o bairro tal, o bairro tal, o bairro tal, o bairro tal. Então, falando aí de 5 quilômetros, 10 quilômetros de perímetro, etc. Cara, esse perímetro, eu só tenho 20 duplas para fazer o patrulhamento. Então, pergunto para você. Eu sou morador. Coloquei uma eletrônica aqui na minha casa, um sistema de alarme, desses alarmes modernos, etc., que existem muitos e são muito bacanas. E aí houve uma emergência. Aí a operadora lá da empresa aciona o botão, chama a polícia, etc. Quanto tempo a PM vai demorar para chegar nessa emergência? Eles só têm 20 duplas. Para um perímetro gigantesco, às vezes são 5, 10, às vezes são 12 quilômetros aqui de perímetro para que ele possa chegar. Então ele vai demorar o quê? Vai demorar 40 minutos, vai demorar 1 hora para chegar, coisa parecida. Tem que mobilizar alguém, tira o fulano não sei de onde, vai para cá, porque houve um chamado de um alarme de uma casa que está sendo invadida ou foi roubada. É claro que esse tempo, 30 minutos, 40 minutos, etc., é o tempo que o bandido tem suficiente para fazer o que ele quiser. Nós, Fernando, nós somos chamados muitas vezes para o, como diz, já é pós, né? Já aconteceu, né? Então, somos chamados muitas vezes por moradores que sofreram invasões, sofreram assaltos em suas residências, e é um processo muito traumático, muito doloroso, e com muito trabalho de polícia, boletins, perícia, etc. e tal, e depois somos chamados para ir lá e fazer uma segurança para aquela residência. Uma segurança de verdade, que funcione, né? Então, ela chama a gente. E aí a gente faz uma apuração de tudo o que aconteceu e como aconteceu. Esse processo a gente percebe claramente, em todos os casos que a gente foi, existe um planejamento rigoroso, cronometrado, de como esse crime vai acontecer dentro da residência. Ou seja, a partir do momento em que eles entram na residência, tem um cronômetro. Para fulano vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo, esse aqui vai buscar cofre, esse vai buscar joia, esse vai buscar roupa de marca, etc. Tudo muito organizado. E esse time que entra tem dentro lá um cara que é o líder e que é o cara do cronômetro, é o cara do relógio. E ele fica apertando. Fulano, 5 minutos, o outro tal. E ele, além de apertar, ele sincroniza com o carro do escape, que é o carro que vai vir buscá-los. Então, ele sabe quanto tempo falta para o carro vir, ele sabe quanto tempo falta o pessoal terminar cada um suas tarefas, ele vai sincronizando isso. Recentemente, não sei se você lembra, até saiu na televisão, uma situação de que alguns criminosos tinham acesso ao sistema de rádio da segurança pública. Então, ele, além de estar sincronizando, ele sabia se a polícia estava vindo e em quanto tempo ia chegar. Infelizmente, né, as realidades brasileiras, né? Então, esse processo ele é um processo muito planejado, muito organizado. Então, por isso é que a gente sempre recomenda de que a invasão não aconteça, porque uma vez que acontece, as perdas são muito grandes e aí a gente vai ficar consertando, digamos assim, algo que já foi arrebentado, né?
Então a casa já foi roubada, já houve o problema e automaticamente a gente precisa, digamos assim, reparar tudo isso. Então, muito melhor evitar, muito melhor dissuadir, muito melhor você desestimular que aquilo aconteça, né? E como é que você desestimula um bandido desse? É justamente pela sua capacidade de reação imediata. Eu não sei se você sabe, mas a gente lida muito com isso e existe uma situação de que é pensar como o bandido pensa, né? Isso é uma ferramenta importantíssima para você se manter seguro, né? Como é que o bandido pensa, né? Bom, o bandido pensa sempre em duas coisas básicas, né? Ele pensa numa ação criminosa, ele sempre vai dizer o seguinte: bom, o que eu vou ganhar, qual é a minha receita, né? o bem que eu vou conseguir subtrair, qual é a liquidez desse bem, quanto tempo eu me livro disso e faço dinheiro, né? E o segundo pensamento dele é o risco. Olha, eu consigo fazer essa operação e sair ileso, ou vão me prender, ou vai ter um confronto, ou vão me matar, né? Então, são as duas ferramentas do bandido para ele tomar a decisão. Então, o cara decide, por exemplo, assaltar pessoas na rua para roubar celular. Então, ele é um líder, ele monta a turminha dele, monta 5, 6 meninos, normalmente são menores, para fazer esse roubo. Então, ele faz a continha dele. Olha, eu vou ganhar 50 reais por celular e, ao longo do dia, vamos roubar 30, esse cara rouba 20, esse rouba 10, e ele vai juntando. Bom, no final do dia vai dar um faturamento de tanto. É assim que ele pensa. E aí tem o bônus, né? Tem a cereja do bolo. Se conseguir pegar o celular aberto, com as senhas abertas, né? Aí, em vez de 50 reais, o celular vale 500, né? Porque ele imediatamente é entregue para um especialista. O moleque rouba aquilo ali, vira 2 esquinas e entrega o celular para um especialista. Onde o cara, agora que o celular está aberto, ele vai fuçar todas as senhas, todos os seus apps, suas contas, né, e tudo mais. E muitas vezes as pessoas, elas têm uma dificuldade de reagir a isso, porque ela fica traumatizada, meu celular foi roubado, às vezes ela fica em choque, né? Então fica naquela situação, e agora o que é que eu faço? Ligo para minha mãe, ligo para não sei o que lá, faz isso, e com isso o tempo está passando. Meia hora, 1 hora e meia, 2 horas, até ele conseguir acionar o banco, até ele conseguir acionar a operadora para bloquear, o cara já fez milhares de reais em fraude, já limpou sua conta, já fez tudo. Então, essa questão do crime de celular é um crime de uma rentabilidade relativamente baixa, se for aparelho, porém, se pegar o celular aberto, é uma rentabilidade alta. É um crime de excelente liquidez, porque o celular que ele pega aqui, daqui a meia hora já foi embora, já recebeu dele, né? E um crime de risco muito baixo. Por quê? Cara, tomar um celular na rua, o cara vai correr atrás de você? Não vai, você está de bike, né? O moleque está de bike, não vai pegar o cara. Então, risco baixíssimo. Mesma coisa, joia. Sai na rua com joias, né? Um cordãozinho de ouro da minha filha, da minha neta, um brinco, uma coisa. Risco baixíssimo. Liquidez imediata. Hoje em dia, joia roubada, etc., hoje em dia derrete na hora. Não tem mais o negócio de guardar a joia para tentar vender depois. Derrete porque não tem rastreamento, não vai saber de quem era, não vai saber nem que joia que era, virou ouro. E ouro está valendo a nota, né? Então, automaticamente... Todo mundo sem anel. Exato, exato. Então, aliança, anel, essas coisas... Então, crime baixo risco, altíssima liquidez. E o que vai fazer? Quem é que vai confrontar o bandido? Uma velhinha lá? Não esquece, dá um empurrão nela, cai no chão e leva o ouro, leva a corrente, leva tudo. Então, crimes têm um valor elevado, crimes que têm uma liquidez imediata e baixo risco. Aí o cara vai planejar a invasão, o roubo de uma residência, né? Então, o que muda aí? O valor muito mais alto. Uma residência que seja invadida, o cara consegue pegar muito mais, né? Então, o que ele vai fazer? Ele precisa planejar isso, que é o que a gente tem visto. Quando nós somos chamados, vimos que houve um planejamento. E nesse planejamento, então, ele considerou o que pode ser pego, quais são os bens da família, que tipo de informação ele conseguiu capturar lá dentro por engenharia social. Então, o que é engenharia social? Explica engenharia social é a construção de um network, de um relacionamento com uma finalidade nociva. Ou seja, através de um prestador de serviço que entra na casa, através de trabalhadores, pessoas que moram na casa, através, às vezes, até de parentes, de filhos, de pessoas que são da própria família, vai se fazendo essa construção, essa observação, construindo esse network de amizades, de falsas amizades, de relacionamentos, vai se monitorando as redes sociais para saber o que a pessoa tem, onde ela estava, quais são os lugares que frequenta, etc. E com isso você tem um mapa da vida daquela família.
sabe o que tem, sabe que viaja para o exterior, sabe que traz bens, traz joias, sabe que tem coleções de relógios. E essa informação ele obtém muitas vezes sem a pessoa saber que está dando essa informação. Saber, ela é inocente. Não existe segredo entre duas pessoas. Exato. Você falou tudo. Ela ali sempre alguém conta para alguém, para quem está trabalhando, o que tem na casa. Só para você. Né? Então, com isso aí chega no bandido e ele então vai montando esse mapa. Quando esse mapa se completa, aí ele tem um plano de ação. Olha, a gente vai entrar, sabemos que tem cofre na casa, está no segundo andar. A gente vai entrar, sabemos que tem roupa de marca, porque a filha viaja 3, 4 vezes para o exterior. Às vezes publica também, né? Sim, vamos pela publicação, o que tem no Instagram, o que tem no Face, o que tem nas amigas. Às vezes não está no Face dela, mas a amiga postou. Então você vai juntando tudo isso e o cara consegue construir esse mapa. Aí ele vai partir para a ação, cria uma proximidade com as empregadas domésticas, cria proximidade com um empregado, com um prestador de serviço que vai lá pontualmente. Então, o cara cria essa proximidade, o cara vai lá e já traz a informação. Moram juntos, né? Estão lá no bailinho, nós fomos chamados para visitar residências que tinham sido invadidas, criar segurança, etc. Residências que não foram nem arrombadas, não foram nem arrombamento. Os caras tinham chave para entrar. Tinha o controle remoto, tinha chave. Agora está a moda do controle remoto dos portões. Mas o cara entrou pelos portões de pessoas, de pedestres. O controle remoto é bem usado. Exato. Então, quer dizer, com isso eles conseguem planejar e fazer um trabalho bastante preciso, né? E que muitas vezes o morador tenta, né? Está ali submetido a uma arma, etc. Não tem nada, não tem nada. E o cara fala, eu sei que você tem isso. Vou te dar 30 segundos para você falar ou então... E aí, com essa situação muito ruim, muito dolorosa, né? Uma situação que a gente sempre orienta para ser evitado, precisa ter a dissuasão, precisa ter o desestímulo, né? Então, voltando lá para a nossa conversa do prédio, né? A fundação do prédio, né? Que a gente chama lá... Fazer até uma propaganda aqui, né? Tem que ser Cano, Brasilite, o Amanco, o Eternite, tem que ter uma marca, né? Exato. Não vai botar um não vai cano... botar, exatamente. Né? Então, cano irregular, né? Você tem que ter uma equipe que faça a segurança da sua casa dessa forma dissuasiva, dessa forma que desestimule. Né? Então, isso é que faz o bandido pensar, pô, ele tem 500 casas para analisar, essa aqui esquece, essa aqui tem segurança armada, essa aqui tem capacidade de reação, essa aqui eu sei que são agentes treinados, são agentes preparados, mesmo que não seja armado, o treinamento, o preparo, né, faz com que o bandido pense, pô, isso aí é um profissional gabaritado, qualificado, não vou tentar porque pode dar ruim. Vamos tentar uma outra que não tem, uma casa que está sem proteção, uma casa que é fácil de entrar. Né? Então, ele faz essas escolhas. É como se fosse uma empresa, então ele tem que atacar quais são as melhores oportunidades. Né? E assim é que funciona essa questão de atratividade ao crime. Né? E Camilo, você falou um ponto importante que a gente não abordou. O vigilante ou vigia, como você chama? No nosso mundo de segurança privada chama-se vigilante. Vigilante. Qual o preparo? Bom, já demos a dica aqui, vou contratar. As empresas idôneas estão todas no site da Polícia Federal. Teoricamente, sim. Né? As empresas idôneas de vigilância. Exato. Então, se eu quiser falar, vou contratar uma empresa, você checa se tem todos os certidões de débito, se está... Exato. Existe até um manualzinho que a Polícia Federal publica para eles. Porque uma empresa que está devendo também tem seus problemas. Né? Então, você olha isso, você olha estar na Polícia Federal, está na Polícia Federal e o vigilante. Qual é a dica para você montar um ponto de segurança? Você precisa de quantos seguranças? Qual que é o ideal? Como é que vocês fazem o recrutamento dessas pessoas? Nós, na Surrai, fazemos Quanto tempo demora para você montar? Se eu quiser ser segurança, eu não posso porque eu vou ter que fazer vários cursos. Se você quiser ser segurança, precisa uma pessoa qualquer, né, que tenha o primeiro grau completo, ele pode, se tem interesse nessa profissão, ele faz uma formação chamada formação em vigilante patrimonial. Essa formação demora 30, 45 dias, dependendo da escola. E depois dessa formação, então, ele já pode trabalhar como vigilante patrimonial. Não pode proteger pessoas, pode proteger bens. Caso ele queira, ele pode fazer um curso de especialização em segurança pessoal. Aí sim ele pode proteger pessoas. Né? Então é sempre nessas duas etapas. Aí é uma qualificação. É uma qualificação a mais, exato. Então sempre essas duas etapas. Primeira etapa, ele se torna vigilante patrimonial. Pode trabalhar já como vigilante patrimonial. E a segunda etapa, ele pode fazer como segurança pessoal e aí pode proteger pessoas. Então, basicamente, essa é a formação do profissional. Quando a Polícia Federal vem fazer inspeções, etc., ele vai verificar isso, porque essa pessoa ela tem que ter uma carteira de identidade,
que é uma carteira específica da Polícia Federal, e tem que estar com a sua reciclagem, com a sua formação em dia. A cada 2 anos, essa pessoa tem que sair, volta para a escola para fazer uma reciclagem, e aí sim ele pode retornar ao trabalho. A Polícia Federal controla isso rigorosamente. Todos os vigilantes que existem no Brasil estão cadastrados lá no sistema da Polícia Federal, quando fez a sua reciclagem, qual escola, onde foi. A escola tem que mandar para a Polícia Federal toda a verificação de antecedentes daquela pessoa, ou seja, a escola vai dizer, polícia, olha, eu fiz aqui a reciclagem do vigilante Camilo, e está aqui toda a situação criminal dele, toda a situação de antecedentes, e graças a isso está tudo certinho, por isso que fiz a reciclagem dele. Então a Polícia Federal exige que a academia, que a escola tenha esse controle, e aí exige os resultados. Vamos lá, os resultados dos testes psicológicos aí desse tal de seu Camilo. Vamos lá, que ele fez, tem condições de andar com uma arma, é um cara que fica nervoso, é um cara que entra em choque, é um cara que fica paralisado quando tem um problema. Então tudo isso é verificado psicologicamente. As academias fazem essas avaliações e aí mandam para a PF. A PF diz, ok, Camilo, você pode ser então um vigilante patrimonial. Se for lá no curso de especialização de segurança pessoal, é um processo bastante semelhante, e aí no final, então, a Polícia Federal dá, você pode ser segurança pessoal. Então é um processo bastante robusto. E o ideal de turno para uma pessoa dessa trabalhar? Olha, o ideal de turno a gente aprendeu aí ao longo do tempo, a própria sociedade aprendeu e o próprio governo transformou isso em legislação lá na reforma trabalhista de 2017. Né? O ideal hoje em dia é o 12/36. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam fazer o trabalho de proteção, seja patrimonial ou seja de pessoas, não conseguiam fazer esse trabalho em 8 horas e 48. Porque a vida nossa, né, dos moradores, etc., é muito mais do que 8 horas e 48. Você começa a vida, às vezes, 5 da manhã, 5h30, vai até 8 da noite. Né? Então, gerava um número enorme de horas extras, gerava um desequilíbrio, digamos assim, financeiro na vida do trabalhador, que ele se acostuma em ganhar horas extras, né? Isso também é ruim. Então, foi recomendado, e a escala mais recomendada é a 12/36, ou seja, ele vai ter uma jornada de 12 horas, vai descansar no dia seguinte e só vai voltar no outro. Então, 12 horas na segunda-feira, terça ele não trabalha, na quarta mais 12 horas. Então, isso gera um intervalo maior, que atende à necessidade das famílias, dos executivos, gera um dia inteiro de descanso, porque é muito importante a gente entender isso. Mas o cara está à toa. Amigo, segurança não está à toa. Você, durante essas 12 horas que você ficou trabalhando, é um estresse psicológico. Por quê? Porque o papel do segurança é ele ter a antevisão do risco. O segurança não é o cara que vê aqui o que está acontecendo. Né? Está vendo ali um assalto, está vendo ali... Não, o papel do segurança, se chegar nesse momento, ele já foi ultrapassado. O papel de segurança é antever, é se preparar para que isto aqui não aconteça. Então, isso tem um esforço mental, tem um esforço de treinamento, dele identificar riscos, identificar fontes. Vou sair, vou levar o meu VIP lá no shopping. Ele precisa, no trajeto, antever, ele precisa saber, ele precisa perceber quais são os riscos, o que pode acontecer nessa chegada no shopping. Vou levar, então, a minha VIP. Ou então, se ele for um vigilante patrimonial, olha, eu vou fazer a ronda aqui desse perímetro, que é o perímetro que está designado. Ele tem que ir andando, os olhos dele têm que estar lá na frente, já antevendo o que possa acontecer. Então, é um trabalho que tem uma pressão psicológica e precisa dessas 12 horas de repouso. Então, por isso, o mais recomendado é a 12/36. Então, 12 horas trabalhando, 36 horas de repouso, depois mais 12. Com isso, evidentemente, você precisa ter 4 cabeças para ter um posto funcionando o tempo todo, né? Aí o pessoal reclama, mas fica caro, né? Puxa, 4 pessoas. É a melhor forma de ter segurança. Quer botar na estrutura um cano mais ou menos, né? Pois é, você acabou de falar, olha aí, né? Vai estourar esse cano d'água lá dentro. Esse ponto é um ponto importante. O ponto que a gente também queria complementar aqui nesse nosso bate-papo é a questão do papel da polícia e da segurança pública, né? Porque vocês estão muito ligados neles, né? Somos muito ligados, a gente tem uma proximidade muito grande com a polícia, tanto a polícia militar como a polícia civil. E é um trabalho, Fernando, eu diria para você, um trabalho heróico. Heróico.
Só para você ter uma ideia. Eu tive recentemente, né, na Secretaria de Segurança, e o que a gente ouve, que é muito triste tudo isso, né? A gente começou a falar aqui da explosão demográfica que vive São Paulo, você falou que demorou 200 anos outros países na Europa a chegar nesse aumento, a gente aumentou 7 milhões de pessoas na cidade em pouco tempo, né, num curto espaço, essas pessoas chegam com a necessidade de saneamento, educação e tudo isso, né? E hoje a gente vive na polícia uma situação complicada, por exemplo, estava perguntando sobre efetivo, né? Se estava crescendo efetivo. E me disseram que existem concursos para policiais, mas acontece que a nova geração às vezes não quer ser policial. Ela tem medo de ser policial, ele tem medo de sair com a farda. É uma profissão de risco. A gente tem uma sociedade, né, que a gente ainda tem umas pessoas que são contrárias à polícia, ou seja, né, aqui o policial, eu digo o seguinte, né, a pessoa gosta de dar exemplo de outros países, mas se você chegar na Inglaterra e bater num guarda, você vai preso. Se você aqui, você vê jogo de futebol, os caras apanham da torcida, tá, no dia seguinte a torcida está na rua. Então, assim, é uma profissão de alto risco, em que a pessoa sai de casa e não sabe se vai voltar, a família tem preocupação, né? Não ganham super salários. Tal. Então, assim, o policial deveria ser muito mais valorizado do que ele é. E a gente tem, assim, na AME Jardins, a gente tem muita relação com todos os batalhões da nossa região e capitão que cuida da área. São heróis. A gente sente heróis, né? São pessoas. E eles chegam muito rápido, né? A gente falou da chegada, a nossa experiência com a chegada deles é muito rápida, mas já tinha bandido na casa, aí eles chegaram, esses bandidos estavam na frequência, saíram, foram embora, não conseguiram ser pegos e tal. Mas assim, precisa da vigilância privada, né, para compor. Só para você ter uma ideia, você falou agora esse ponto, é um ponto fundamental. Quando a gente falou da explosão populacional aqui da região metropolitana de São Paulo, né, 47% de aumento de população, etc., nesse mesmo intervalo dos 35 anos, você sabe quanto aumentou o efetivo das polícias aqui no estado? Quer dizer, polícia militar e polícia civil, policiais ativos, né, aposentados, etc. Aumentou 19%. Então, aqui na região metropolitana, a população aumentou 47%. Os efetivos da polícia militar, polícia civil somados em todo o estado aumentou 19%. Eu não vou dar números aqui, mas eu tive... Você foi otimista quando você falou em quantos ali? De 60 pessoas, tal, de 100 e... Você falou um número, de 100 e tal. Você não contou os que estão de férias. Não é de folga, é de férias. Sim. 1/12 disso está de folga. Quando a primeira vez que eu entrei no batalhão, né? Eu me lembro muito bem que eu fui ver os números. A primeira coisa que eu perguntei no batalhão que cobre a nossa região, 23º, na época que eu fui na minha primeira visita, eu falei, quantas pessoas tem aqui, né? Tem tanto, 600 pessoas, vai. Eu vou dar um número aqui, desculpa se eu estiver dando o número errado, porque faz 3 anos, quando eu assumi, 600, eu falei, puxa, a região é gigante, a região é quase um país, né? Exato. O 23º cobre uma área gigante na cidade de São Paulo, é um país. Aí, 600 na rua, não. 600 no total. Tem o que fica no escritório, tem o que faz a função de estar ali no escritório, depois você divide, tem 1/12 disso está de férias, aí você tem a folga. Quando você vai olhar, assim, vou chutar números, eu estou falando aqui sem, né? Mas assim, é um policial para cada 200 mil habitantes na região. Ou é uma ronda, uma equipe, né? Para 200 mil. É muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. Exato. A gente tem alguns números aqui que a gente... E isso, não é culpa dos governos que entram, não está botando. Está botando, mas assim, primeiro que você não aprova na Câmara, na Lesp, você não aprova aumento para gastar com polícia de uma hora para outra. Você precisa convencer todo mundo. Né? Então, você tem que gastar mais do orçamento com polícia. Segundo, aquilo que a gente disse. Você faz o concurso, não são muitos jovens que querem entrar. Né? Então, acho que falta uma valorização da polícia. Da polícia, sem dúvida. Então, valorizar o policial. Você falou um ponto-chave. Quer dizer, quando você fala que 47% da população aumentou e aumentou só 19% o efetivo, a gente precisa também olhar o dinheiro, a grana, quer dizer, o orçamento. Né? Nesse estudo que a gente faz, todos os anos a SURRAI faz, a SURRAI verifica como é que são os orçamentos, né, do governo do Estado em relação à segurança pública. Então, se você pegar aqueles 35 anos, mesmo ponto de partida para agora, o orçamento da segurança pública no Estado de São Paulo ele teve um acréscimo real de 12%. Pô, uma vitória, porque 12%, né? O novo governo que chegou agora investiu, mas muito, muito aquém do que precisava. Gente, se só a população está aumentando 47%, se aumentar 12% do orçamento, não significa nada. E tem mais aí, porque você falou agora a charada. Se você aumenta o orçamento 12%, mas aumenta o efetivo em 19%, significa que os novos policiais estão ganhando menos.
E aí o desestímulo que você falou, né? As pessoas já não querem participar, não querem fazer policial, porque vai ganhar quanto? E correr atrás do bandido, arriscar tomar um tiro, morrer. Tem que esconder a farda, Exato. né? Vai para casa Exato, escondendo a exatamente. farda, né? Então, essa questão da verba, essa questão do planejamento, é uma questão importante, porque se você não bota dinheiro no orçamento, não tem como o secretário de segurança executar um serviço bem feito de segurança para a comunidade. Não tem dinheiro. Né? Então, essa questão da corrosão, que a gente falou lá no comecinho, né? A corrosão da estrutura de segurança pública. Né? Um outro ponto que é muito importante, que vai corroendo o serviço da estrutura de segurança pública, é a questão da legislação que, digamos assim, incentiva, ela empurra para que o apenado, para que o criminoso retorne o mais rápido possível para a sociedade. Né? A gente sabe que são leis que precisam ser cumpridas, o juiz tem que cumprir, etc. e tal, mas a realidade é essa, ou seja, ele tem bom comportamento, volta para a sociedade. Tem a saidinha do Natal, Dia das Mães, volta para a sociedade. Fez a leitura de não sei quantos livros, volta para a sociedade. E tem a situação daqueles que nem presos não são, que são os menores, né? Então, o menor chega lá, libera, os pais vão lá, assinam um termo, libera, o cara volta para casa. Amanhã está fazendo o mesmo crime que estava fazendo. Né? E, além disso, tem a questão da audiência de custódia, que é uma obrigação legal. Então, a polícia tem 24 horas para entregar lá na frente do juiz o criminoso que foi pego em flagrante. Né? E o juiz, então, vai analisar a periculosidade, o risco que essa pessoa representa para a sociedade. Se o juiz entender que o risco é pequeno, solta. Então, essa estrutura da polícia, que nós falamos ainda há pouco, que é tão pequena, que é tão enxuta, ela todos os dias tem que lidar, todos os dias, com o criminoso que foi preso e soltaram. Ela tem que lidar com esses que a audiência de custódia sequer prendeu. Ela tem que lidar com um cara que estava lá no presídio e fez 1/3 da pena só, está voltando embora, tem que lidar com o menor que nem preso não é. Então, o policial ele fica vendo toda semana os mesmos caras da semana passada. O que ele prendeu que ele saindo, prendeu, tá assobiando saindo ali do de lado. novo. Né? Então, quer dizer, a gente está falando no começo aqui, é um trabalho heróico, porque é enxugar gelo de verdade. Né? Vai se enxugando e nunca termina. Uma outra informação muito interessante também em relação a esse tema da corrosão, dessa estrutura da segurança pública, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo, Estado de São Paulo, publicou em agosto passado uma informação de que já estão aplicadas aqui no Estado de São Paulo 8.000 tornozeleiras eletrônicas. Já estão aplicadas, já estão em uso. Né? O que é a tornozeleira eletrônica? Ela, de fato, é uma ferramenta para monitoramento, para que aquela pessoa não saia de casa, etc., e fique restrita, né? Mas a gente sabe muito bem que a tornozeleira eletrônica virou um item chique, né? O cara sai no Instagram, sai no coisa, bota lá a foto dele com a tornozeleira para mostrar que ele tem... Vai em jogo de futebol. Em jogo de futebol. Outro dia a polícia pegou no jogo de futebol. Qual é a capacidade de controle, de restrição da liberdade que nós temos quando você bota uma pessoa com a tornozeleira eletrônica? Zero. Né? E esse cara volta para a convivência do dia a dia para fazer os crimes que fazia. Então são mais 8.000 que estão aí rodando e que, evidentemente, a polícia vai ter que lidar com isso tudo. Né? Então, essas coisas estressam a estrutura policial, estressam a estrutura de segurança pública e essas coisas vão se consumindo, é o que a gente chama de corrosão da estrutura de segurança pública. Né? Então, a gente falou da atratividade ao crime, né? Que é o cidadão. Né? O cidadão sai na rua hoje em dia com um fone de ouvido, com um iPhone, etc. Né? Os carros, né? Hoje em dia temos bons veículos em São Paulo, são carros de luxo, então tudo isso é atrativo para o crime. Né? Os prédios, São Paulo tem prédio de alto padrão, né? Então o cara olha um prédio desse alto padrão, ele faz a continha. Quantos apartamentos tem? Tem 60 apartamentos. Se eu pegar 10.000 de cada um, então ele já vai planejando, vou fazer um arrastão, né? E aí vai ver como é que está a estrutura de segurança do prédio. Está depauperada, o que tem? Vigia, às vezes a cerca não funciona, às vezes não foi feito um projeto completo, não tem mais ninguém na portaria, agora é a segurança eletrônica, né? É a portaria eletrônica. Né? Então, quer dizer, o bandido faz esse balanço, olha, a segurança está fraca e a possibilidade de receita é muito alta, então é nesse que a gente vai. Então, essa é a questão da atratividade ao crime. Né? E esse enredo, então, ele não tem, infelizmente, né? Ele não tem uma perspectiva de curto, médio prazo de melhorar. Então, os estudos que a gente faz, a gente verifica, né, quais são os projetos de lei que estão em andamento, o que a Assembleia Legislativa está fazendo, o que o Congresso está fazendo para melhorar essa questão, as práticas jurídicas e legais. Né? A gente não encontrou nenhuma evolução a caminho. A única coisa que a gente encontrou é aquela tratativa dos GCMs, né, que está lá no Congresso, né, e que praticamente já está definido,
que todas as Da cidades, todos os Guarda municípios Civil terão Metropolitana todos os trabalhar com com função poder de polícia, né? Exato. E todos os municípios poderão Isso é ter. positivo, né? Porque por mais que você tenha ali uma disputa entre as guardas e polícia e tal, o habitante, né? A população não quer saber qual é a cor da farda, ele quer mais gente na rua, né? Exatamente. Isso é muito positivo e, digamos assim, vai ajudar nessa questão da ostensividade, que a Guarda Civil Municipal faz muito bem, né? E, digamos assim, desse trabalho preventivo, que a Guarda Civil Municipal ela está bastante conectada com os sistemas, né, de segurança eletrônica e conseguir tirar um mau elemento que está lá, um fugitivo ou coisa parecida, tirar da circulação da sociedade. Mas a gente também não pode se iludir, porque a Guarda Civil Municipal ela não vai poder fazer o papel investigativo da polícia e o papel de confronto de uma situação E nem tem a mesma formação, exato, né? Nem tem a mesma formação. Que é o papel da PM. Porque a formação de um policial civil, militar dura o quê? 2 anos sem dúvida. Na academia, tudo. Isso, né? E também tem um papel investigativo, etc., da Polícia Civil, né? Então, quer dizer, ela vem somar aquilo que a gente falou da Constituição, né? Mais um tijolinho, agora tem a GCM, etc. e tal. Bacana. Mas o que precisa? O que precisa é você ter essa proteção essencial. Essa proteção essencial tem que estar na sua casa. Porque qualquer uma dessas organizações, seja GCM, seja PM, seja a polícia, seja a ronda da rua, quer dizer, qualquer uma dessas estruturas, ela, para lhe atender rapidamente, ela tem um tempo. Vai demorar 10 minutos, vai demorar 5 minutos, vai demorar meia hora, vai demorar 1 hora. Né? E isso é o tempo que o bandido já calculou, ele sabe o que é para fazer. Então, esse ponto a gente sempre repete. Né? Quer ter segurança de verdade? Então, é a hora de investir em segurança privada. Por quê? Porque a segurança pública a gente já está vendo realmente estão no limite, né? No limite do limite. Investir em segurança privada, como eu invisto? Primeiro, faça a segurança da sua casa, da sua família, daquilo que é seu. Crie na segurança da sua casa esse poder de reação, esse poder de dissuasão, de desestímulo. Aí você vai estar seguro. A partir daí, posso contribuir com a rua, com o bairro? Pode. Você pode integrar suas câmeras, jogar lá no sinal, joga no Muralha Paulista, joga no Smart Sampa, você pode trocar informações, mas não adianta você fazer isso e não ter a fundação, a sua casa estar desprotegida. Então é necessário que a sua casa esteja protegida com uma estrutura local, uma capacidade de reação local, para que você desestimule. O bandido vai vir aquilo e fala, pô, não vou entrar nessa aí que é furada. O outro ponto que a gente sempre fala é de que você não, evidentemente, não vai ficar em casa o dia inteiro, né? Todo mundo sai, vai para o trabalho, vai para suas atividades, as crianças, a esposa, a família, etc. Então, é necessário você ter, hoje em dia em São Paulo, uma preocupação, um zelo muito grande na sua segurança dos seus trajetos, por onde você circula, por onde você vai, seus roteiros, né? E essa segurança ela é necessária hoje em dia cada vez mais, justamente por essas abordagens de rua. Né? As abordagens de rua estão cada vez mais frequentes. Já que o cara não pode pegar você na sua casa, então vai pegar na rua. Né? Você vai virar 2 esquinas, sai de casa, vira 2 esquinas, tem um farol, e ali o cara vai pegar. Né? Então, o bandido sempre busca o que é mais fácil. Não dá para ir na casa, a gente pega ele aqui no farol. Né? Então, muito importante que a pessoa esteja preparada ou tenha se planejado para essas situações que acontecem todos os dias. Muita gente entende que vou comprar um carro blindado, no carro blindado então eu consigo estar protegido para todas as situações. E a gente com o tempo vem aprendendo de que na prática não é assim. Ou seja, o carro blindado, ele às vezes funciona como um chamariz, como um atrativo. Porque você está lá na frente, dirigindo o seu carro blindado. Então o bandido passa, ele sabe que o carro é blindado, ele olha as características. E ele olha as suas características também, está vendo você lá. Ele sabe que você não é um segurança, ele sabe que você é um cidadão comum, é executivo, é um empresário, é um trabalhador, é um cara que está indo lá para o seu serviço, então ele olha e vê. E você muitas vezes está distraído, você muitas vezes está no seu veículo, você está ouvindo uma notícia, você está eventualmente até mexendo no celular, que não é permitido, mas muitas vezes o pessoal está mexendo. E com isso o bandido então ele percebe o seu grau de distração. Então é uma presa fácil, né? Para um ataque. Mas o cara está de blindado. Mesmo de blindado, os caras são atacados. Né? Então, muitas vezes cria-se um falso acidente, um falso atropelamento, ou um veículo que vem e bate em você. Então, aquele tempo que você está ali, de 15 segundos, 10 segundos ali para você entender o que está acontecendo, é a hora que você é abordado. Né? Então, a gente sempre recomenda, olha, você está nesse nível de segurança que você precisa para você, para sua família, então contrate um guarda-costas que dirige
Isso é um serviço técnico especializado. É uma pessoa que é muito mais do que um motorista. O motorista, ele dirige com você e ele está vendo aqui tudo está acontecendo, ele está vendo aquele moleque da rua, etc., ele está vendo que tem risco. O segurança, ele está vendo além disso. O segurança, ele é treinado para ver as situações que estão além do cenário, os riscos que estão além do cenário, os trajetos para onde ele vai, quais são as coisas que vão acontecer. E o segurança, mais do que o motorista, quando ele chega no destino, ele desce do carro para escoltar você até o local seguro. Botar você dentro do elevador do seu prédio, botar você dentro do elevador do seu escritório. E aí sim ele sai, volta, pega o carro e vai guardar. O motorista nem pode fazer isso por função, né, que não é segurança, né, e nem pode fazer isso também por tradição, por cultura. Né? É muito comum a gente ver que o motorista faz o serviço, leva a pessoa que tem que levar, depois ele leva o carro para a garagem, tira um cochilo e tal. Então, é uma coisa que é tradicional, a gente costuma ver isso muito aqui em São Paulo. Então, o segurança que dirige, ele é o cara que faz o serviço completo. Ele dirige com o conceito de segurança na cabeça, ele se antevê às situações, ele desembarca você, protege até a entrada. E a saída? Ele vai pegar você lá dentro, vai acompanhar você até você entrar no carro, está protegido, o carro sai. E enquanto ele não está fazendo nada disso, ele é um facilitador. Ou seja, olha, o patrão já foi para o trabalho, a esposa já está no escritório, no consultório, as crianças foram para a escola, então nesse momento que ele está disponível, ele atua como um facilitador da casa. Então ele pode acompanhar as rotinas, ele pode levar as pessoas ao mercado, etc., para fazer uma série de coisas. Então ele é um profissional que trabalha ao longo de todo o expediente, às 8h48 ou 12 horas, ele está trabalhando ao longo do expediente sempre para a família. Né? A gente desenvolveu isso é um produto, chama SSD, é Suhai Security Driver. A gente desenvolveu esse produto depois de muitos anos observando as necessidades das famílias. Né? Então, ao invés de eu contratar um motorista, agora tem que contratar um segurança, agora tem que contratar um logística, contrata uma pessoa só. Vai fazer tudo isso com perfeição e principalmente vai proteger você, que é algo que o motorista não pode, infelizmente, não pode fazer. Né? Então, com isso, você vai poder transitar por São Paulo, pelas suas ruas, pelas suas regiões, os riscos urbanos que a gente sabe que existem, mas vai poder sair e voltar para casa seguro. Né? Então, a gente recomenda sempre isso. A proteção essencial da sua casa, que é uma capacidade de reação ali, local, com uma equipe, e este SSD que acompanha a família ao longo do dia, leva para lá e para cá, para poder trazer de volta. Então, em resumo, em relação a esse tema aí do veículo, de transitar para São Paulo, a gente sempre fala, se você tem um blindado, o seu lugar é no banco de trás. Então, o banco de trás entrega a direção para um segurança treinado. Um treinamento de direção defensiva, evasiva, treinamento de direção de sequestro. Então, é um cara que está preparado para atender em todas as situações e fazer você voltar seguro para sua casa. Né? Então, essa, digamos assim, seria a nossa sugestão para o momento que a gente vive. Porque não tem nada acontecendo que vá mudar, infelizmente, né? Para todos nós, como cidadãos, nada acontecendo que vá mudar o curto prazo, o médio prazo. Então, talvez alguma mudança aconteça daqui a 5 anos ou 8 anos. Né? Essa última lei que saiu agora da Polícia Federal, isso aí é fruto do Estatuto de Segurança. O Estatuto de Segurança vem sendo trabalhado há mais de 10 anos. 10 anos para poder sair agora uma lei. Né? Então, quer dizer, o que vai mudar a nossa realidade de segurança aqui em São Paulo? Talvez alguma coisa daqui a uns 8 anos, mais 10 anos, porque tudo que a gente verificou, pauta de Congresso, pauta de Assembleia Legislativa, não tem nada sendo feito. Vai continuar como está, e aí como toda chaleira, né? A chaleira, lembra a chaleira que ela apita, né? Né? Então, nossa chaleira da segurança vai continuar apitando. Então, se posso dar uma sugestão aqui, uma recomendação para a população de Jardins, que é um bairro que a gente gosta muito, nós estamos atuando aqui há mais de 25 anos, né? Se a gente pode dar uma recomendação invistam na sua segurança privada e invistam certo. Invistam na proteção essencial, na base da sua construção. Camilo, obrigado pela aula. Acho que a gente falou sobre todos os assuntos, um assunto cativante, né? Bastante. Queria te agradecer e eu espero que, claro, que todas as pessoas que acompanharam do Jardins ou até de fora do Jardins, que eles tenham aí recebido bastante informação. Acho que uma das funções da AMI Jardins sempre foi de divulgar a informação correta para que as pessoas possam fazer as suas melhores escolhas. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e parabenizo você, parabenizo a AMI Jardins pela iniciativa. AmiCast, o podcast da AMI Jardins. Há 18 anos representando os Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano.
Oferecimento: Surrai Segurança Pessoal. Mais que imagens, guaritas ou rondas, proteção essencial é com a Surrai Segurança Pessoal.